Olá pessoal, vamos dar início aí a um novo módulo, tá? Esse é o nosso módulo 4 de geometria plana, tá bom? O módulo 4 a gente vai se tratar de triângulo, tá bom? Todo esse módulo a gente vai estudar triângulos, beleza, gente? Então, vamos começar por conceito. Então, olha só, o que é um triângulo? Um triângulo é uma figura geométrica plana formada por triângulo, 3 lados, 3 ângulos, tá bom? Então, nós temos aqui uma figura formada aqui por 3 lados e por 3 ângulos. Isso é triângulo. Olha só, dado 3 pontos distintos, tá? E não colineares, tá? E não pode estar pertencendo à mesma linha, tá bom? Mesma reta. Tá, 3 pontos distintos, ponto A, ponto B e ponto C. A reunião dos segmentos AB, segmento BC e segmento AC, tá? Isso se chama triângulo, né? 3 lados e 3 ângulos que a gente estudou aí no módulo anterior, né? Então, pessoal, os elementos de um triângulo, quem são eles? É o vértice, o ângulo e os lados, tá? Vértice, ângulos e lados. Então, quem é os vértices? Os vértices são os pontos A, B e C. Esses pontos são chamados de vértices, tá bom? Os vértices são A, B e C. Agora, ângulos. Eu vou botar lados. Os lados são os segmentos AB, né? Que eu chamei aqui de Czinho. AC, que eu chamei de B. E BC, que eu chamei de A, tá? Então, eu vou chamar aqui AB, que é o A, tá? O Azinho. O AC, que eu chamei de B, tá? E o C, que eu chamei de AB aqui, ó. AB, que eu chamei de C, beleza? Esses são os lados. E nós temos os ângulos. Os ângulos são essa parte interna, tá bom? Vou chamar aqui de B, A, C. Ângulo Azinho aqui, tá? Aí nós temos o A, B, C, o ângulo B. E nós temos o BCA, que é o ângulo C, tá bom? Temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, certo? Então, esses são os 3 elementos de ângulo, né? Vértices, lados e ângulos, beleza? A classificação de ângulo em relação aos lados, nós temos 3 casos: o equilátero, o escaleno e o isósceles, tá bom? Então, olha só, nós temos um triângulo ABC, tá? E vocês percebem que todos os lados são iguais, tá bom? Quando os triângulos têm os 3 lados iguais, ele é chamado de equilátero, tá bom? Então, nós temos um triângulo aqui, equilátero, tá bom? Um triângulo equilátero, certo, gente? Nós temos o triângulo RST, onde nós temos 2 lados iguais. Quando nós temos um triângulo com 2 lados iguais, ele é chamado de isósceles. Então, aqui nós temos um triângulo isósceles. Isósceles. Ok, pessoal? Nós temos um triângulo isósceles, tá? E o triângulo NMP é um triângulo com lados, todos os lados diferentes. Quando a gente tem um triângulo com todos os lados diferentes, ele é chamado de escaleno. Beleza, gente? Então, aqui é um triângulo escaleno. Então, é isso, pessoal. Os triângulos são classificados em relação aos lados em equilátero, isósceles e escaleno. Beleza? Então, pessoal, classificação dos triângulos em relação aos ângulos. Então, nós temos aqui 3 casos também, né? O primeiro caso
é o triângulo que tem um lado igual a 90 graus, né? Um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. Triângulo retângulo. É um triângulo retângulo, né? O famoso triângulo retângulo. Tem um ângulo igual a 90. Nós temos o triângulo, né, que tem os três lados menor do que 90, tá? Esse triângulo é chamado de acutângulo. Acutângulo, tá? Acutângulo. O ângulo acutângulo é o ângulo que tem os três ângulos aqui, né? O triângulo acutângulo tem os três ângulos menor do que 90 graus. Ou seja, que tem um ângulo agudo, tá bom? Menor do que 90, certo? E nós temos o triângulo obtusângulo, tá? Obtusângulo. É o triângulo que possui um lado maior do que 90 e menor do que 180, tá? Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa aqui, ele é maior do que 90 e ele é menor do que 180, tá? Esse é um triângulo obtusângulo, né? Possui um ângulo aqui, obtuso, tá? Tem um ângulo obtuso, um ângulo de maior do que 90 e menor do que 180. Acutângulo, ele tem os três ângulos agudos, tá bom? Agudos. Os três ângulos são agudos, tá? E retângulo, um ângulo igual a 90 graus. Beleza, gente? Vamos seguir. Então, pessoal, congruência de triângulos. Então, olha só. Um triângulo é congruente a outro se e somente se seus lados e ângulos são ordenadamente congruentes aos lados e ângulos do outro, certo? Então, olha só, nós temos aqui, ó, o triângulo ABC, nós temos o triângulo A', B' e C'. Então, nós temos os lados, né? AB, A' e B', né? BC, B' e C', né? A' e C', né? E AC, né? Então, nós temos o que aqui? Se eles são congruentes, né? A gente chama de congruente se, somente se, né? Nós temos o seguinte, ó. Nós temos aqui A, B, tem que ser congruente a linha, B', tá? Assim como BC, tá? Vou botar aqui AC, tem que ser congruente a linha, C', tá? E o BC tem que ser congruente ali, B', C', tá? Isso aqui é em relação aos lados, tá? E também nós temos o quê? Que em relação aos lados, né? E nós temos em relação aos ângulos, tá? O ângulo A tem que ser congruente ao ângulo A', tá? O ângulo B tem que ser congruente ao B'. E o ângulo C tem que ser congruente ao ângulo C', tá bom? Se isso aqui for verdade, né? Se isso aqui realmente implica nisso aqui, né? Então, nós temos o quê? Que o triângulo ABC, tá bom? O triângulo ABC, vou botar assim, ó. Triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C', tá? Esses triângulos são congruentes, tá? E as propriedades de reflexivo, simétrica e transitiva, tá? Eles são válidos aqui nos triângulos, tá? Já que eles são congruentes, tá? Eles são simétricos, são reflexivos e são transitivos, beleza? Então, esses são os casos de congruência de triângulo, tá? Olá, pessoal! Agora são os casos de congruência de triângulo, beleza? Então, nós vamos estudar aqui os casos de congruência, tá? O primeiro caso é o LAL, que significa lado, ângulo e lado. Então, nós temos aqui o seguinte postulado, que diz o seguinte, ó. Se dois triângulos têm ordenadamente congruente dois lados e um ângulo, tá? Tem que ter dois lados e um ângulo compreendido, ou seja, entre eles, tá? Eles são congruentes.
Então, olha só, nós temos o triângulo ABC e o triângulo A', B', C', tá? O que é que nós temos? Nós temos um lado, né, que é congruente a esse, nós temos o ângulo congruente a esse e o outro lado congruente a esse, né? Nós temos dois lados congruentes e um ângulo, né, compreendido entre eles, né, iguais, né, congruente. Então, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos o seguinte, ó. O lado AB, tá? O lado AB é congruente ao lado AB', B', tá? Nós temos o ângulo A, congruente ao ângulo A', tá bom? Congruente a esse ângulo A', tá? E nós temos o lado AC, congruente a C', tá? Então, isso aqui são congruentes, né? Pelo quem, ó? Pelo lado, ângulo e lado, tá bom? Esses casos aqui são congruentes. Logo, esses triângulos aqui, ó, nós podemos dizer que os triângulos, o triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C', beleza? Então, esses dois triângulos são congruentes, tá? Isso implica dizer o quê, ó? Também, ó, que o quê? Nós temos esse lado congruente a esse lado. Ângulo congruente a esse ângulo. Esse lado congruente a esse lado. Então, nós temos o seguinte, ó. Nós temos que o ângulo C aqui, ó, o lado, vou botar aqui, o lado BC, tá? Esse lado BC, ele é congruente ao lado B', C', tá? B' e C'. Beleza, gente? Tranquilo, né? Beleza. BC, né? O B', C' é congruente ao BC, tá? E o que mais nós temos, ó? Que o ângulo C é congruente ao ângulo C', tá? Esse lado é congruente a esse ângulo é congruente a esse, beleza? Então, nós temos isso, né? E nós temos também que o ângulo, né? Esse ângulo aqui, tá, ó, é congruente a esse também, tá? Então, nós temos o quê? Que o lado aqui, AB, né? O ângulo, botar o ângulo, tá? Então, nós temos que o ângulo ABC, tá? Ele é congruente ao ângulo A', B', C', beleza? Congruente a esse ângulo aqui também, tá? Logo, isso aqui são congruentes, tá? Então, esse é o nosso primeiro caso, né? O caso LAL, tá? Lado, ângulo e lado, beleza? Tranquilo, né? Vamos ver agora um caso particular, que é o do triângulo isósceles, beleza? Teorema do triângulo isósceles. Se um triângulo é isósceles, os ângulos da base são congruentes. Ou seja, se um triângulo tem os lados, né, congruentes, os lados iguais, tá? Então, os ângulos da base oposta, né, aqueles ângulos que estão na base, os ângulos opostos são congruentes, tá bom? Então, nós temos aqui o triângulo ABC, tá? Nós temos o lado AB congruente ao lado AC, não é isso? Esses lados são congruentes. A base é BC. O que ele diz? Que a base, né, os ângulos da base são congruentes, ou seja, esses ângulos aqui, ó, eles são iguais, tá? Os ângulos da base são iguais, beleza? O que nós temos aqui? Pode dizer, matematicamente falando, nós temos que um triângulo, esse triângulo ABC, tá? Se os lados, né, AB, AC são congruentes, lado AC são congruentes, assim. Logo, isso aqui implica dizer que o ângulo B é congruente ao ângulo C, tá? Isso no triângulo isósceles, tá? Porque os lados são iguais, os ângulos da base são iguais. Então, nós temos, matematicamente, podemos dizer isso, né? O triângulo ABC, o lado AB é congruente ao lado AC, logo, os ângulos da base BC
são congruentes. Beleza, gente? Vou fazer uma pequena demonstração, tá? Então, pessoal, olha só. Uma pequena demonstração aqui sobre o triângulo isósceles, tá? Demonstração. Então, vamos lá. Ó, nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos o triângulo ABC e o triângulo ACB, né? Nós temos dois triângulos. O que é que nós temos aqui, ó? Nós temos o lado AB, tá? O lado AB. Esse lado AB, ele é congruente ao lado AC, tá? São congruentes ao lado AC, beleza? Nós temos aqui, ó, o ângulo BAC, tá? Esse ângulo, ele é congruente ao ângulo CAB, tá? Temos que esse ângulo é congruente a esse, tá? E nós temos aqui, ó, o lado AB, né? O lado AC, botar o lado AC, ele é congruente ao lado AB, tá? Então nós temos isso aqui, ó. O lado AB é congruente a AC, o ângulo BAC é congruente a CAB, tá? E o lado AC é congruente ao lado AB, tá? Então, isso aqui também são congruentes, tá certo? Isso daqui, a gente fez ele pelo quê, ó? Lado, ângulo e lado. Então, ele é congruente pelo caso lado, ângulo, lado, beleza? Então, isso aqui são congruentes. O que a gente pode dizer também, ó? Se ele é congruente pelo lado, ângulo, lado, então, o que é que nós temos? Então, nós temos que o triângulo, tá? O triângulo ABC é congruente ao triângulo ACB, tá bom? Logo, isso aqui implica dizer, ó, que o ângulo B, o ângulo B, o ângulo da base, ele é congruente ao ângulo C, ao C, né? E o C é congruente aqui ao B, tá? Então, o B é igual a C e o C é igual a B, né? Então, ou seja, eles são iguais, tá? Esses ângulos da base, eles são iguais, beleza, gente? Então, esse é o demonstração do triângulo isósceles, tá? Onde tem dois lados iguais, demonstra que os ângulos da base são iguais, beleza? Então, pessoal, agora é o nosso segundo caso. O segundo caso é o ala. É ângulo, lado e ângulo, tá bom? Então, olha só. Se dois triângulos têm ordenamente congruente um lado, né? Um lado, e os dois ângulos, a ele é adjacente, tá? Então, mesmo lado aqui, adjacente. Então, esses triângulos são congruentes. Então, olha só. Nós temos o triângulo ABC e o triângulo A'B'C'. Então, da mesma forma que a gente fez no primeiro, a gente vai fazer aqui no segundo, ó. Nós temos o quê, ó? Nós temos que o ângulo aqui, ó, vamos dizer que esse ângulo B, tá? O ângulo B é congruente ao ângulo B', tá? É congruente ao ângulo B', que é B, aqui é o B', tá bom? E nós temos o lado BC, tá? BC é congruente ao lado B', C', tá? Eles são congruentes. E nós temos o ângulo C, tá bom? O ângulo C congruente ao ângulo C'. Certo, gente? Congruente a esse ângulo aqui, ó. Vou botar dois traços aqui, que eu vou deixar sem traço. Certo, gente? Isso aqui é pelo caso ângulo, lado e ângulo, que é o ala, tá? Então, nós temos o quê? Que o triângulo é ABC é congruente ao triângulo A'B', C', certo, gente? Então, o que nós temos mais aqui? Ó? Nós temos que
nós temos que, aqui, ó, isso que implica dizer também, ó, que o lado AB, tá aqui em cima, o lado AB, tá? É congruente ao lado AB', tá? Nós temos que o ângulo A, tá? O ângulo A é congruente ao ângulo A', certo, gente? E nós temos que o lado AC é congruente ao lado A'C'. Então é isso, pessoal. Tá? Então isso aqui é o nosso segundo caso de congruência de triângulo, beleza? Eu não vou trazer a demonstração desse caso porque ele é maior e não vai caber aqui no nosso quadro, tá? Para ele caber, eu não poderia desenhar os desenhos, né, os triângulos, as imagens. E dessa forma ficaria muito ruim, né, mais difícil de entender, beleza? Então eu vou passar para o terceiro caso sem fazer a demonstração, tá? Vou aí ficar devendo essa demonstração para você, tá bom? Então, pessoal, nosso terceiro caso de congruência é o LLL, que é lado, lado e lado, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui, se dois triângulos têm ordenamento congruente, os três lados, tá? Ó, os três lados, então esses triângulos são congruentes. Então, olha só, nós temos aqui, ó, nós temos o lado AB, tá? O lado AB, esse lado aqui, ele é congruente ao lado A', B', certo, gente? Congruente a esse lado aqui. E nós temos o lado AC, tá? Ele é congruente ao lado A'C', ok? Esse é congruente a esse, tá? E nós temos o lado BC, congruente ao lado B', tá? C', ok? Logo, isso aqui é congruente pela regra L, 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 lado, lado e lado, tá? Então, isso implica dizer que o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo A', B', C', ok, gente? Então, esse é o nosso terceiro caso de congruência, tá? Lado, lado e lado, beleza, gente? Então é isso, vamos seguir em frente. Então, pessoal, mediana de um triângulo. Olha só, nós temos aqui um triângulo ABC, tá? E o que é uma mediana? É um segmento com extremidade no vértice, tá? Ó, com extremidade no vértice e no ponto médio do lado oposto, tá? Então, olha só, nós temos aqui o triângulo ABC, né, que eu já falei. Nós temos aqui o vértice A, tá? O vértice A. E nós temos aqui, ó, o segmento BC, tá? E nós temos um ponto M. Nós temos aqui que essa reta AM, tá? A reta AM, ela sai do ponto A, com extremidade em A, e vai até o ponto M aqui, que é ponto médio do segmento BC, tá? Esse lado aqui, tá? BM, nós temos que o lado BM é congruente a MC, tá? Ou seja, esse lado aqui é o mesmo tamanho desse, ou seja, M é o ponto médio. Isso significa dizer que M é o ponto médio. É o ponto médio. Ponto médio. É o ponto médio, tá? E nós temos o quê, ó? E a M, e o segmento AM, ele é uma mediana. Mediana que sai do ponto A ao ponto M, tá? Ele é uma mediana, certo, gente? Então, a M aqui, ó, ele é um segmento de reta que sai do vértice ao ponto médio do segmento BC, né? Então, a mediana aqui, a M é a mediana relativa, né? É ao ponto, ao vértice, tá? Relativa aqui ao vértice. E a M
Também ela é o ponto médio em relação, né, ao ponto aqui, né, ao ponto BC, né, relativamente ao ponto BC, tá? Então é isso, pessoal. Essa é a ideia de mediana, ok? Vamos passar agora para a bissetriz. Então, pessoal, bissetriz. Bissetriz interna de um triângulo. É o segmento com extremidade no vértice e no lado oposto, tá? Que divide o ângulo, divide aqui o ângulo desse vértice em dois ângulos congruentes, tá? Então, olha só, nós temos aqui, ó, um triângulo ABC, tá? Nós temos um segmento AC, nós temos o segmento AC, que ele pertence nesse segmento aqui, AC, ele pertence aqui ao lado BC, tá? Ele pertence a esse lado aqui, beleza? E nós temos o que, ó? O triângulo. Nós temos que o triângulo, vou botar assim, ó, o triângulo SAB, ele é congruente ao triângulo SAC, tá? Esses dois triângulos são congruentes. Logo, nós temos o quê? Ó? AC, tá? Esse AC aqui, segmento AC, ele é uma bissetriz. Ele é uma bissetriz relativa ao lado aqui BC, tá? E ao vértice A, beleza? Então, ele é bissetriz relativa ao lado AB. Ó, ao lado AC, tá? Esse segmento AC aqui, beleza? É BC, na verdade, é BC. A esse lado BC, tá? E AC também, ó. Esse AC, ele é bissetriz relativa ao ângulo A, tá? Então, se ele é bissetriz, esse lado aqui e esse lado aqui, eles são iguais, tá? Eles são congruentes, beleza? Então, o segmento AC, ele é uma bissetriz. Ele divide o ângulo A em duas partes iguais, tá bom? Divide o ângulo desse vértice, esse que é o vértice A, em dois ângulos congruentes, tá? Esse ângulo é congruente a esse. Ele é bissetriz em relação a isso aqui também, tá? Então, pessoal, ângulo externo. Olha só, nós temos um triângulo, tá? E nós temos esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que está aqui do lado de fora, né? Chama ele de E. Então, o que diz aqui? Um triângulo externo é maior que qualquer ângulo interno do triângulo, tá? Então, nós temos esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo. Esse ângulo ele é maior do que o triângulo. Esse ângulo, né, o ângulo é maior do que os ângulos AB, tá? Maior. E outra coisa sobre o triângulo vou chamar aqui de C, tá? Que o triângulo ele é suplemento do ângulo C, tá? Nós pegar o E somado com C, isso aqui vai dar 180 graus, tá? Ele é o suplemento do ângulo C, beleza? E outra coisa legal sobre o ângulo é que esse ângulo ele é igual à soma dos ângulos A mais o ângulo B, tá bom? Ele é igual à soma, beleza? Desses dois ângulos internos, tá? Essa é a relação de ângulo externo e interno. A relação é que um ângulo externo é igual à soma de dois ângulos internos, beleza? Bem legal, né? Então, esse ângulo aqui é maior que qualquer um desses ângulos aqui, tá bom? Ele é suplementar do ângulo C, beleza? Então, aqui é bem tranquilo, né? Eu esqueci de falar sobre o triângulo retângulo. Vou falar agora sobre ele para nós encerrar aqui, tá? Então, pessoal, o triângulo retângulo. Olha só, nós temos um triângulo retângulo ABC, onde o A é 90 graus, e o A', B', C', onde o A' é 90 graus. Então, se a gente tiver nós já temos um ângulo, né, congruente, né? E se nós tiver um lado, né, um cateto, né, cateto e hipotenusa, congruente, né? Congruente, ou seja, nós temos o lado AB
congruente ao lado A', B', tá? São congruentes. E nós temos o ângulo A congruente ao ângulo A', beleza? Então, né, o lado oposto ao ângulo, né, no caso aqui é 90 graus, eles serão congruentes, tá? Então, esse ângulo aqui, que é a hipotenusa, ele será congruente a esse. Tá? Então, nós temos também que o BC é congruente a B', C', tá? São congruentes. Logo, esses triângulos aqui, né, eles são congruentes, tá bom? E nós temos um lado AC com AC', né? Esse lado aqui também ele vai ser congruente a esse bem daqui, ó. Certo, gente? Logo aqui nós temos que os triângulos, tá? Pelo ângulo, lado e lado oposto, tá? O lado oposto, que é o ângulo, tá? Aí tem um lado e o lado oposto, tá? Eles são esses triângulos ABC e A', B' e C', eles são congruentes, tá bom? Então é isso, galera.